5 benefícios do jejum. Hoje eu vou ensinar você a como praticar o jejum poderoso. Esses 5 benefícios que eu quero compartilhar com você vai lhe dar ânimo para você começar um jejum. Começar um propósito de oração e jejum. Já quero deixar aqui categoricamente bem, eu posso dizer, exposto que o jejum por si só o jejum é dieta. Só o jejum. O jejum ele só é uma ferramenta espiritual quando ele é acompanhado de oração. Então o jejum só se transforma numa arma de guerra espiritual, ele só se transforma como uma ferramenta de Deus até para trabalhar em você, se ele for acompanhado de oração. Então, só o jejum não funciona. Tem que ser o jejum com a oração. Claro, só o jejum funciona, mas não para a questão espiritual. É esse o meu entendimento, certo? Então eu quero hoje mostrar para você 5 benefícios do jejum que está também conectado com a oração, ok? Eu quero começar com 2 passagens bíblicas. E o que você vai receber aqui hoje nessa live? Você vai receber o entendimento do grande poder do jejum na vida de uma pessoa. Como o jejum pode transformar coisas na tua vida e trazer respostas mais rápidas. É por isso que eu quero levar você para essa palavra. E no final eu quero fazer uma oração em favor da tua casa, em favor da tua família, para você que está enfrentando desafios na sua vida. Vamos começar então. E você que está entrando aí, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai ver como esse vídeo vai ser esclarecedor e vai também fomentar você para jejuar. Mas entendendo que o jejum é uma prática espiritual e depende de pessoa para pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde e ela não pode jejuar. Então, quem tem problema de saúde, consulte seu médico antes de começar um jejum, né? E se for um jejum mais prolongado, às vezes é necessário até algum tipo de acompanhamento para você conseguir jejuar de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Muito bem. Eu quero falar 2 passagens aqui, Joel 2,12 primeiro, que diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem para mim. O jejum, ele nos traz a uma restauração. Ele nos leva a uma proximidade maior com Deus. Então, em Joel, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nos fala que o jejum, o lamento e o pranto, ele traz uma aproximação, eu posso dizer assim, uma entrega maior da pessoa com Deus. O outro texto que eu queria compartilhar com você é Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha só, enquanto eles oraram e jejuaram, Deus deu direção. E depois, antes de enviar Barnabé e Saulo para a missão deles, eles mais uma vez oraram e jejuaram, impuseram as mãos e liberaram esses homens para o seu propósito. Então eu vejo que isso sempre foi usado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O jejum ele é uma prática que, aliada com a oração, pode trazer confirmações, torna você mais sensível para ouvir a voz de Deus. O jejum é uma prática espiritual que está, como eu disse, exposta na Bíblia e que nós temos que usar a nosso favor. Agora, os efeitos do jejum são muito rápidos. Sabia disso? Isso é uma coisa que não é falado, mas os efeitos do jejum são muito rápidos. Eu vou começar aqui com o primeiro ponto.
O jejum nos transforma, não muda Deus. Você não jejua para mudar Deus. O jejum muda você. Então, o jejum, ele vai funcionar como um meio de Deus até mesmo processar você. Como assim? A nossa carne fala muito alto. Somos muitas vezes invasivos, eu posso dizer, não temos cautela em nossas conversas, acabamos falando demais, acabamos nos intrometendo em coisas que não é para nós nos meter. Somos muitas vezes falhos com a questão do orgulho, da arrogância, e a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então eu creio que o jejum ele funciona para Deus trabalhar em mim, Deus me mudar, eu me tornar uma pessoa mais mansa, me tornar uma pessoa mais sábia, porque quando você está em jejum e oração, não tem como você não ser transformado, não tem, porque enquanto você jejua e ora, Deus está falando com você. Deus está corrigindo erros no seu caráter, Deus está corrigindo erros, sabe, em você, Deus está trabalhando na sua mentalidade. Você deixa de ser tão julgador, você deixa de ser tão crítico, você deixa de ser, sabe, aquela pessoa que muitas vezes fala coisas que não deveria falar, porque o jejum traz esse trabalhar de Deus para dentro de nós. Segundo benefício do jejum, o jejum te coloca em um melhor posicionamento. Como assim? Muitas vezes nós estamos guerreando algumas batalhas só por aquilo que a gente está vendo. Então, às vezes, estamos vendo errado as coisas e estamos nos precipitando. Mas o jejum te posiciona para ouvir a Deus. O jejum te posiciona, sabe, para buscar a vontade de Deus. O jejum te posiciona em um lugar de rendição a Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, quando você está em jejum e oração, mesmo que você fique irritado com alguma coisa, você vai se conter muito mais. Porque o jejum te posiciona. Ele te posiciona para tomar as decisões certas. O jejum te posiciona, sabe, para você seguir o caminho certo que você tem que seguir. Terceiro, o jejum aumenta a sua capacidade espiritual. Aumenta a sua capacidade de força. Aumenta a sua capacidade para ouvir a Deus. O jejum aumenta a sua capacidade também de receber de Deus e de Deus limpar você completamente. Jejuar é como ter um cano em casa conectado a um grande tanque d'água. E esse cano não é limpo há muito tempo e tem muitas obstruções. E isso impede, sabe, com que a água do tanque grande seja despejada abundantemente sobre você, porque o tanque está cheio de obstrução. Mas a partir do momento que as obstruções saírem, a água vai fluir. Tem coisa na nossa vida que não flui, porque há muitos pecados, há muitas falhas, há muitas coisas na nossa vida que podem estar desagradando a Deus, como mágoas, sentimentos de rejeição. E quando você jejua, é como se o cano fosse limpo, seu coração é limpo, sabe? Sua alma é limpa. E você sabia que foi feito um estudo, eu estava até assistindo hoje pela manhã um médico falando, que quando você jejua por algumas horas, diz que o seu corpo, as células do seu corpo vão rejuvenescendo. E até o seu coração, que antes buscava energia do açúcar acumulado, ele agora começa a pegar energia, sabe, das gorduras que você tem no corpo. Eu não sou médico, né? Mas eu estou dando uma explicação pelo que eu ouvi. E isso faz até com que o coração bata melhor. Bom, vamos trazer isso para o espiritual, tá? Vamos trazer isso para o espiritual. No espiritual, o que acontece? Quando você jejua, você está queimando, sabe, muitas vezes comportamentos errados que você tem. Quando você jejua e ora, sabe, é um tempo onde Deus está operando um trabalhar na sua vida fora da normalidade, podemos dizer.
Você lembra quando Jesus estava orando no monte e um homem trouxe o filho que estava possesso de demônios, e os demônios lançavam o filho dele no fogo e na água, e o homem trouxe o filho para os discípulos de Jesus orarem, e os discípulos oraram e não aconteceu nada. Mas quando Jesus desce do monte, Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? O homem explanou o seu problema. Jesus perguntou para os discípulos: até quando que eu vou estar aqui com vocês? Porque Jesus daí expulsa o demônio, o menino é liberto, e os discípulos vêm depois e perguntam para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? A gente já expulsou tanto demônio, mas esse aqui a gente não conseguiu expulsar. E Jesus disse assim: esta casta só sai com oração e com jejum. Vocês deveriam saber disso. Esse tipo de batalha, esse tipo de opressão, só se vence com oração e com jejum. Então tem certos pecados na vida de uma pessoa, sabe, que ela só vai conseguir vencer com jejum e com oração. Tem certas coisas erradas que muitas vezes tentam se aproximar de nós, que nós só vamos vencer com oração e com jejum. O número 4, agora, a quarta coisa, quarto benefício, o jejum quebra hábitos errados. Ele liberta você da escravidão espiritual e quebra esses hábitos, sabe? O hábito de mentir. Você sabia? Eu já conversei com muitas pessoas e tem gente que ela mente como um hábito. Ela não quer mentir, mas ela acaba mentindo, porque aquilo ali se tornou um hábito na vida dela. Ela não consegue mais. É que nem a pessoa que aprendeu a ser mau caráter. Ela aprendeu, o hábito dela é ser mau caráter. Então ela até se arrepende, sabe? Em alguns casos há arrependimento. Mas depois ela volta a fazer aquilo. Por quê? Porque é um hábito. É como se fossem cadeias espirituais na vida daquela pessoa, sabe? Cadeias espirituais. E aquilo ali está mantendo ela num cativeiro espiritual. Aquilo está mantendo ela. E o quinto benefício do jejum, quero que você entenda isso. Um quinto benefício do jejum. O jejum acalma o coração para que você possa ouvir Deus melhor. Então, o jejum, ele acalma o seu coração, ele traz paz em meio ao caos, ele tira a ansiedade de você, certo? Quando você está em oração e jejum. E eu creio que enquanto você está ali, há um operar do Espírito Santo no teu coração. Há um operar do Espírito Santo sobre a sua vida, tirando coisas que devem ser tiradas e colocando mais de Deus em você. Então, o jejum, ele nos muda. O jejum nos abençoa. Eu espero que com essa palavra você possa ter tomado ânimo para jejuar, para se consagrar a Deus. E eu creio, esse vai ser um grande investimento que você está fazendo no teu futuro, um grande investimento que você está fazendo na sua vida espiritual hoje, e você nunca vai se arrepender de jejuar. Amém? Eu quero orar por você. Antes disso, quero falar rapidamente do meu livro, Café com Jesus. Tá? É um devocional incrível que vai te abençoar. Só nesse livro aqui tem mais de 300 orações. Só nesse livro aqui tem mais de 300 orações. Então é um livro que vai te abençoar. Deixa eu abrir aqui e mostrar para você. Olha só, que tremendo. Tá? Tem orações, passagens bíblicas, direções para a tua vida que vão te abençoar para você começar o seu dia. Você pode você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Ok? Muito bem. Eu quero orar por você. Eu tenho um recado importante. Semana que vem eu vou começar o treinamento profético dentro da academia. É um dos módulos mais importantes da minha academia. É um dos módulos mais importantes. Tá? Vou começar semana que vem. Se você não é meu aluno na Academia Quino Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vai ser um divisor de águas na tua vida, esse treinamento profético. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora. E a minha oração, Senhor, é para que o Senhor traga um destravar sobre a vida dela, que o Senhor também gere um desejo
de pessoas orarem mais, de pessoas jejuarem mais, de pessoas se colocarem diante de Deus. Eu oro, Senhor, e peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui, nesse propósito, junto conosco, pedindo ao Senhor para que o Senhor responda, para que o Senhor traga transformação, para que o Senhor quebre hábitos errados. Inclusive eu oro, Senhor, para que vícios sejam quebrados, amarras espirituais sejam desfeitas. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo cura, essa é a nossa fé, e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Leva embora, Pai, as preocupações, leva embora aquilo que está pendente, que isso seja resolvido em nome de Jesus. Essa pessoa que está em oração conosco nesse momento, visita ela, Pai, e opera na vida dela. E no nome de Jesus, invocamos o Teu nome, Jesus. Invocamos o nome de Jesus nessa oração. Amém e amém.